Boa noite, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu novo espaço de reflexão, críticas e debates aqui da TV Universitária de Pernambuco. E hoje nós vamos conversar sobre o tema feminismo hoje. Será que é possível um feminismo hoje, nos tempos atuais? Para isso nós convidamos a professora Sheila Bezerra, que é doutora em Sociologia pela UFPE, e também temos a presença da Cristina Nascimento, que pertence à entidade, a conhecida entidade Loucas de Pedra Lilás. Sejam bem-vindos ao nosso programa Obrigada. Realidades. E eu gostaria de iniciar perguntando para você, Cristina, o que significa esse Loucas, um nome bastante sugestivo, né? Que inclusive faz eu lembrar, por exemplo, da loucura na Idade Média, onde existia a pedra da loucura, que as pessoas operavam para tirar uma possível pedra de dentro da cabeça daquele que era louco. Aí você, em off, falou para mim também que é o louco no sentido de pode atirar pedra no louco, né? O que é essa? Da onde vem esse termo também, loucas de pedra? Vem do popular, vem do cotidiano dos interiores de Pernambuco e de outras cidades. Né? A ideia de que a pessoa era tão louca que é capaz de rasgar dinheiro e atirar pedras. Porém, as pedras que a gente atira são as pedras de cidadania, de direitos humanos das mulheres. É uma entidade que tem trabalhado há muito tempo já com as questões do feminino, direitos das mulheres, né? Quais são as frentes de trabalho, como é que é a filosofia da Loucas de Pedra Lilás? Então, a gente começou a descer as ruas, as ladeiras do Recife, Olinda, em 1989, né, para colocar a questão sobre saúde das mulheres no 28 de maio, acho que é o Dia de Saúde da Mulher, o Dia de Mortalidade Materna também, de combate à mortalidade materna. E a gente viu que para dar brilho às lutas feministas, para a gente poder, para o feminismo ser mais redondo, né, a gente utilizar a arte, utilizar o teatro. E aí as militantes do recém-criado Fórum de Mulheres de Pernambuco se juntaram e saíram dizendo, falando que não tenha medo não, que a gente quer direito. É uma entidade no sentido mais pedagógico, usa a cultura, como é que é? Tem atuação política também, no nível mais político? É uma organização não governamental, né, que tem como o seu viés principal o teatro de rua, né, mas principalmente somos ativistas do movimento feminista. Né? Nós fazemos parte de articulação estadual, de articulação nacional e de articulação latino-americana. Certo. E o Fórum das Mulheres de Pernambuco, qual é o papel desse fórum? Você faz parte, né, do Fórum das Mulheres. O que tem feito o Fórum das Mulheres de Pernambuco? O Fórum de Mulheres de Pernambuco é uma articulação de mulheres, né, feminista, antirracista, né, anticapitalista. E o que a gente faz é se organizar as mulheres, juntar as mulheres, nos juntarmos para conversarmos, para tirar quais são as nossas lutas, reivindicar melhores serviços, melhores políticas públicas, que diminuam a violência contra as mulheres, que faça com que as mulheres trabalhadoras rurais elas tenham uma qualidade de saúde mais digna, que faça com que as mulheres lésbicas possam ter a garantia de amarem, de se amarem, né, de serem respeitadas, que faça com que nós, mulheres negras, possamos ter nossos direitos respeitados, sem racismo, sem discriminação. Professora Sheila Bezerra terminou há pouco tempo, né, o seu doutorado na área de Sociologia. E outro dia eu vi na academia, porque nós somos, né, mais acadêmicos, digamos assim, a seguinte expressão: que história é essa de feminismo? Eu gostaria, o que é para você o feminismo? Tem sentido falar em feminismo, pelo menos como se falava antes? Isso tem ainda é o mesmo sentido? Mudou muito? Feminismo é a luta pela dignidade das mulheres. Né? Feminismo é a possibilidade de que mulheres e homens não sejam colocados em lugares diferentes socialmente, a mulher não seja colocada em lugar de subordinação em relação aos homens, tenha direitos trabalhistas garantidos de forma que não seja colocada de forma subalterna em relação ao homem. Né? Veja, a maior parte das mulheres, mesmo mais escolarizadas do que os homens, ainda assim recebe menos salários. Esse é o tipo de luta que o feminismo abraça. Isso quer dizer que todas as pessoas que lutam pela causa das mulheres têm que se colocar nesse conceito de feminismo? Não. Né? Muitas pessoas que lutam pelas mesmas condições pelas quais as feministas lutam, não necessariamente se colocam nesse conceito, muitas vezes porque nesse conceito cabe muita coisa,
mas a ideia é justamente essa, é garantir que as mulheres sejam colocadas em pé de igualdade em relação aos homens. Isso significa reproduzir os defeitos? Isso significa reproduzir as desigualdades? Não. O feminismo é a revisão, inclusive, para dentro do feminismo. Né? É um processo de democratização radical para dentro do feminismo. Ou seja, dentro do próprio movimento feminista, você tem que repensar o que significa, isso também muda conforme o contexto e as circunstâncias, é nesse sentido que... Exatamente. A partir das questões atuais. Né? Não tem como... Se na década de 60 não se discutia a questão, por exemplo, da reprodução assistida, hoje em dia se discute. Então, nós temos que nos colocar em relação às novas questões e as antigas, que vai e volta, elas chegam e querem tomar espaço. Né? Daí a questão, por exemplo, do Estatuto do Nascituro agora, né? Vindo com toda a força aí na Assembleia Legislativa Nacional. As questões que são colocadas, e quando a gente fala, por exemplo, em relação ao surgimento do feminismo, por exemplo, historicamente, enfim, a partir dos nossos livros, a gente tem uma tendência a pensar que existe um feminismo de primeira onda, que seria com as sufragistas, a reivindicação do voto, por exemplo, que as mulheres não tinham em relação aos homens. Veio um feminismo de segunda onda, que seria pelos direitos sexuais, direitos reprodutivos, e um terceiro, que seria a possibilidade de revisão desse feminismo pela integração das mulheres negras, pelas mulheres lésbicas. Isso fez com que, inclusive, se repensasse essa história do feminismo. O feminismo começa com as sufragistas, não. Elas começa bem antes, quando as mulheres negras, as latinas, enfim, indígenas, lutavam pelos seus direitos. A resistência dessas mulheres, não necessariamente a partir de um conceito de feminismo. A gente se coloca o feminismo como um conceito político. Né? Algumas desejam se assumir dessa forma para que haja, de fato, uma reivindicação política por condições de vida melhores, que são concretas, que não são apenas ideais, que está aí na coisa do Estatuto do Nascituro, que está a ver com direitos trabalhistas, que tem a ver com direitos reprodutivos, ou seja, reproduzir ou não reproduzir. E isso faz com que haja, de fato, vamos dizer, um alicerce para o feminismo, a se dizer o que é feminismo. Né? Daria para dizer, então, que apesar da carga, digamos, de sentido um pouco pesado, às vezes, que eu acho que tem, né, na sociedade, da palavra feminismo, ainda vale a pena utilizar essa palavra, ainda é importante utilizar porque tem um sentido. Né, assim. Vale a pena desmistificando, né? Porque muitas vezes é olhado com esse olhar mistificador, né? A gente estava conversando aqui um pouco sobre, existe possibilidade do homem ser feminista? A gente estava conversando um pouco aqui. Sim. Se os homens compreendem que a luta pelos direitos das mulheres é uma luta pelo direito da humanidade, enfim, de se relacionar de forma igualitária, sem que haja relações de poder que façam com que alguns sejam injustiçados em relação aos outros, sim, claro, é plenamente possível. Ou seja, você reafirma o conceito desmistificando. O porquê? Por que é carregado desse sentido pejorativo? Né? As feministas são feias, mal amadas, lésbicas, e toda essa carga que tem, e de repente as mulheres feministas dizem, sim, é possível ser lésbica, é possível ser amada por mulheres, é possível ser amada por homens, mas amada de fato, não a partir de um amor romântico que idealiza o que é um homem, idealiza o que é uma mulher, né? A partir de relações concretas. Esse amor romântico, você não acha que é possível também? Talvez seja possível, não. Não é, o amor romântico, claro, tem uma série de problemas. Talvez ainda possa haver pessoas que acreditam e vivem. A questão, Marcela, é que esse amor romântico muitas vezes subsidia, por exemplo, relações violentas. Sim. Né? Quando a mulher, ela acreditando nesse amor romântico, ela espera sempre que o homem possa melhorar. Um homem, inclusive, que muitas vezes é violento. Então, pautada nessa ideia de que eu posso mudar esse homem, ele às vezes é legal comigo, às vezes ele é carinhoso, foi por amor, entendeu? A coisa. Então, muitas vezes acaba parecendo que é possível agir dentro de um amor ideal, esse amor romântico, que é muito mais idealizado do que concreto, porque a gente sabe que relações humanas são pautadas em quê? Negociação. Não existe uma negociação justa se não há uma relação igual. Em que se pode discutir efetivamente essa discussão. Agora, se você se coloca... Esse igual é importante a gente conversar um pouco, porque em qual sentido também que o feminismo prega a igualdade, né? Porque as pessoas
acabam tendo essa ideia de que a gente quer tomar o o lugar homem dos é homens. igual à mulher, né? Então aí parece que dissolve, né, completamente uma coisa que existe e que parece, a meu ver, importante que haja o respeito a esses papéis, né? Por mais que eles até sejam muitas vezes maleável, não? Os homens também lavam louça, as mulheres fazem às vezes coisas que os homens fariam, mas parece que tem alguma dimensão de papel que elas são... É porque tem dois conceitos aí por Igualdade, trás do conceito de igualdade, que é o de Uhum. diferença e de desigualdade. E a questão dos direitos também, né? Aí sim, né? É possível Igualdade de ser direitos. diferente sem ser desigual. Uhum. Né? A humanidade ela é diferente, os homens são diferentes Nós entre si, somos. as mulheres são diferentes entre si, as mulheres são diferentes dos homens, ou seja, existe a diferença. A questão é quando essa diferença acaba justificando desigualdade. Né? Quando essa diferença, que a gente estava falando da questão da natural, biológica, quando o biológico acaba justificando que mulheres sejam colocadas socialmente como aquelas que podem ser as mais vulneráveis. Quando legitima, inclusive, atitudes violentas, a violência simbólica, que é muito forte. Né? Quando você fala na questão do emblemático do amor romântico, né? Do casamento. Aquele casamento, a ideia de casamento ainda é a mulher pura, a imagem de Maria. Então, você tem todo um trajeto aí que traz uma carga pesada em cima desse amor romântico. O simbólico é muito importante discutir em cima desse simbólico, que faz com que as mulheres tenham dificuldade de sair de situações de quase risco de morte. É interessante quando a gente olha a história que a professora Sheila falava, o histórico, a gente consegue perceber mais claramente isso. Uma situação era muito mais acirrada, muito mais difícil para a mulher. Você nem votar, votava. Né? Aí tem a questão de um respeito em relação às sexualidades, e hoje se unindo a todas essas lutas de direitos. Inclusive tem uma frase que a gente conversava aqui com Cristina Nascimento, né, do Loucas de Pedra Lilás, que ela colocou, que é muito usado: sem os direitos das mulheres não há direitos humanos. Ou os direitos não são humanos. Os direitos não são humanos, né? Ou seja, fica partido, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Né? Inclusive o conceito na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né, já houve toda uma contestação. Porque homens e mulheres, se você coloca homem como sinônimo de humanidade, você está deixando mais de 50% da população, que é a mãe da outra metade. Então, por que não contemplar os direitos? Eu estava falando para você da francesa, que lutou já na 1800, na Revolução Francesa, né, que ela já colocou, que ela foi de encontro. Tinha a Declaração dos Direitos do Homem, e ela fez uma Declaração dos Direitos das Mulheres, e por isso foi guilhotinada. Né? É Olympe de Gouges. Então, ela colocou, ela foi além disso, e ela escreveu toda uma Declaração de Direitos das Mulheres, e por isso ela foi a guilhotina, né? Em plena Revolução Francesa, considerada por muitos, né, como o exemplo de revolução. E esse seu trabalho, Cristina, com as pescadoras, o que você tem aprendido, o que você tem visto dessa realidade mais bastante presente assim no meio popular? A gente, enquanto Loucas de Pedra Lilás e do Movimento de Mulheres, a gente tem trabalhado também com pescadoras, com trabalhadoras rurais, né, com parteiras. A gente já teve a oportunidade de trabalhar com teatro e fazer uma intervenção junto a essas mulheres. E a sociedade, né, as mulheres se juntarem a nós para fazer a intervenção. Essa que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo enquanto professora, enquanto, né, facilitadora, não são as loucas de Pedra Lilás. Mas uma oportunidade foi da gente colocar a preservação do território de pesca, né, e a gente mostrar que, acabando com os mananciais, estava diminuindo o trabalho dessas mulheres. Aí a gente fez uma instalação político-artística e levou lá para frente da casa do governador, que não quis receber as mulheres na época, e a gente fez lá as varinhas de pescar, as mulheres jogavam a varinha de pescar com uma caveira, mostrando que se você não respeita, se você não preserva o lugar de pesca, você só vai encontrar depois. E o que vocês têm visto, assim, qual é a questão mais candente, mais quente, mais difícil hoje para essa questão do feminismo, para a defesa das mulheres, direitos das mulheres? O que vocês têm visto como questões principais, assim, de direitos? Violência seria o primeiro? Olha, eu não consigo dizer para você qual é o problema que hoje faz com que as feministas vão para o mundo. Assim, hoje, um tema que está aparecendo bastante, que eu acho que é recorrente, e a partir dele que tudo acontece, é o
temos direito sobre o nosso corpo, né? Esse corpo que acaba justificando as múltiplas desigualdades. É como se esse corpo ele fosse suscetível à violência, à exploração. Quando Cris coloca, né, que é anticapitalista, significa que é um sistema que acaba explorando homens, explorando também mulheres. E quando explora homens, as mulheres são ainda mais exploradas, porque nessa cadeia, vamos dizer assim, nessa pirâmide, a gente sabe que no topo existe, a partir de um processo de estratificação social, a referência a um homem que é branco, a um homem que é rico, a um homem que é heterossexual, ou seja, são padrões socialmente aceitos. E na medida que a gente vai descendo nessa pirâmide, a gente vai encontrar lá embaixo a mulher idosa, a mulher negra, a mulher deficiente. Então, se a gente parte dessa pirâmide, a gente consegue alcançar, vamos dizer, nele, as condições de reivindicação, as feministas estarão aí para reivindicar essas melhores condições. Ok, vamos continuar falando dessa pirâmide social, toda essa questão que a professora Sheila está colocando, né, Sheila e também a professora Cristina Nascimento, nesse tema importante que é o feminismo hoje. Depois do nosso intervalo já voltamos. Nós estamos de volta no programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, conversando sobre o importante tema do feminismo hoje, se é possível hoje ainda usar esse termo e a importância do feminismo hoje. Nós temos aqui a presença da professora Sheila Bezerra, que é doutora em Sociologia, e também a presença da Cristina Nascimento, que faz parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco e também da Loucas de Pedra Lilás, né? Vocês falavam da questão que a luta feminista se une com outras lutas, a questão dos direitos sexuais e raciais, né? Envolve a questão da pobreza. Sheila falava de uma pirâmide social, né, onde está lá em cima quem tem dinheiro, que é branco, a classe A, não é verdade? É masculino. E vocês acham que é possível inverter isso ou igualar isso de alguma forma? Ou essa é uma questão que realmente é muito complexa? Sim, a gente acredita. Como é que a gente pode fazer né? isso? São os desejos, São né? as nossas utopias. Se a gente parte do princípio que Cristina jamais poderia estar aqui há alguns anos atrás, ou eu, né? Cristina como negra, ou eu como indígena, né? Já que tenho traços indígenas. Se a gente pensar que há alguns anos atrás jamais estaríamos aqui, estamos aqui como sujeitos políticos, fazendo uma fala política, apontando, né, os dedos nas feridas, então a gente passa a acreditar que daqui para frente as coisas podem ser diferentes, podem ser melhores. Então a gente parte do princípio de que se hoje a gente tem essa possibilidade aqui, mas em algumas mulheres em outros lugares, né, tanto mulheres por questões de pobreza, tanto por questões culturais em outros países, não tem essa possibilidade de voz, que é o mínimo que a gente pode dizer assim, a possibilidade de expressar o pensamento. A gente parte do princípio de que a luta assim, ainda é possível, a gente prima que essa pirâmide ela possa ser revertida. Se a gente diz que nessa pirâmide, no topo, existem grupos privilegiados, e se a gente aponta esses privilégios, a gente diz o porquê que isso acontece, ou seja, vai na raiz, que a gente estava falando, a questão da radicalidade, prima pelo princípio de uma radicalidade, ou seja, aponta na raiz os problemas, busca os porquês. Se a gente parte do princípio de que todas as definições dos papéis sociais, lugares sociais, acabam sendo localizados a partir de um corpo biológico, a gente está falando de quê? A gente está falando de corpo aqui. A gente está partindo do princípio de que esse homem, ele seria o mais apto ao pensamento, à reflexão, à geração de riqueza, à intelectualidade, que foi, vamos dizer, o princípio que norteou a nossa história ocidental e o que hoje parece, né, o que hoje parece algo que já foi vencido, que a gente já conquistou muitas coisas e que não é preciso mais existir feministas. Ora, a gente vê aí a partir dos números de violência contra as mulheres, de assassinato, de homicídio, de feminicídios, a gente vê o quanto a luta das feministas é uma luta atual. E como se dizia, né, há algum tempo,
mulher não faz guerra, não faz filosofia, não governa, né? Isso, de alguma forma, foi mudando com o tempo, né? E como é que fica? Eu fico pensando assim também, é uma redefinição de papéis que tem que ocorrer, que parece que não é fácil. Eu acho que para o homem, agora eu sou o advogado dos homens aqui, mas para poder a gente... Eu também advogado dos homens, né? Advogado dos homens e das mulheres. Então, para a gente poder dinamizar isso, como é que fica assim, essa coisa dos papéis, né? Porque talvez eu acho que é uma grande crise que ela está além simplesmente da questão da mulher e do homem, né? É uma crise do tempo, uma crise de subjetividade, de valores, uma crise em termos de família, o que é família. Então, eu tenho a impressão que tem que encaixar essa luta feminista, como vocês de alguma forma estão fazendo, com todas essas dimensões dessa mudança social. Mas eu quero saber, assim, como que a gente pensa, de alguma forma, que ainda há papéis do homem, que são mais homens, e papéis da mulher. Porque, de alguma forma, a gente também não pode negar a natureza, né? Eu digo, não, a natureza não é nada, a cultura é tudo, então está tudo dissolvido. É assim, porque às vezes parece um feminismo radical, parece que dissolve tudo. Homens são absolutamente iguais em vários aspectos com a mulher e perde essa dimensão de natureza, né? Nós somos diferentes, né, Marcelo, biologicamente, não tem como. Mas também você é diferente de outros homens. Sim. Por mais que o órgão sexual seja o mesmo, entre aspas, mas nós somos diferentes e temos nossas especificidades, enfim. E isso não faz com que a gente naturalmente sejamos colocados em lugares diferentes socialmente. De desigualdade. De desigualdade. Essa é a questão. A natureza, aquilo que a gente considera que é natural, muitas vezes é construído. Não é que o da natureza biologicamente seja dissolvido, que tudo perde o sentido. E não há mudança sem crise, né? Se a gente não coloca o dedo na ferida, né? Se a gente não aponta, vamos dizer, os caminhos que podem ser percorridos para uma mudança, essa mudança não vai acontecer. E isso em qualquer instância da vida. São processos subjetivos, são processos objetivos. Se a gente não faz com que a mudança, que a crise ocorra, a mudança não vai existir. E essa crise, ela não é positiva apenas para as mulheres, se a gente parte de um olhar feminista, né? Quando você advoga pela causa das mulheres, você advoga por uma divisão sexual do trabalho de forma justa, o trabalho doméstico, por exemplo, você está advogando também pelos homens, na medida que eles passam a participar mais de um cotidiano, que é o cotidiano dele também. E eu acho que os homens e as mulheres, nós todos temos que pensar também sobre que modelos são esses que a gente estava pautado, né? A gente estava pautado em cima de um modelo de família, de um modelo de masculinidade, de um modelo de feminilidade, mas que modelos são esses? Esses modelos, eles valorizavam as pessoas por igual, homens e mulheres. Família, que família era essa? Era constituída. Todas as outras formas de famílias que já existiam, que eram totalmente esquecidas e invisibilizadas. Então, são mudanças de paradigmas que, com certeza, geram crises. E são crises necessárias. Eu acho que há um incômodo por parte de vários homens nessa coisa de direitos da mulher do feminismo, porque eles pensam assim, que direitos da mulher são que não são dos homens, de alguma forma, né? Eles partem como, partem como já houvesse um patamar de igualdade, que não há, né? Porque é a questão de desnível de direitos. Mas, de alguma forma, essa pergunta permanece. Como é que vocês responderiam isso? Que direitos são das mulheres que não é do homem, né? Olha, eu diria que a maior parte dos homens que pensam assim ainda questionaram um pouco sua própria existência. Eu tenho um colega que é professor de filosofia também, que para ser pai ele fez 5 cursos de paternidade, para aprender a trocar a fralda, para poder fazer mingau, para poder, enfim, saber como cuidar do seu filho quando ele viesse da maternidade. E é um pai extremamente presente. E ele não teria feito isso se ele não tivesse questionado que também a esposa dele precisou, vamos dizer, ter todo um... Também não sabia cuidar de um filho, porque ela nunca tinha tido, foi o primeiro filho. Mas, mais do que isso, ele tinha tido um processo de socialização diferente do dela, na medida em que o processo do cuidado, que é colocado enquanto natural em relação às mulheres, ou seja, inerente às mulheres, que não é, porque nós também aprendemos a sermos cuidadoras, né? Essa coisa de brincar de boneca, brincar de casinha significa cuidar. Significa ser uma mãe potencial, ser uma cuidadora de um lar futura, né? Em potencial, coisa que os homens não são socializados e não é à toa. E tem essa capacidade, porque todo ser humano, Total, né, de é cuidado, que é o lado que é mais feminino,
mais feminino, um lado. Mas ele tem, né, esse feminino, assim como ele tem hormônio feminino, ele tem coisas do feminino Mas masculino. não é do feminino isso. Não é, o que Sheila coloca e o que o feminismo coloca muito, é que isso não é característica de feminino ou de masculino. Isso é algo que é criado socialmente construído. Sim, mas aí a gente teria que separar entre homem e mulher uma coisa, feminino e masculino é outra, né? Porque são questões mais essenciais. O feminino e o masculino estão dentro de um homem, por exemplo, assim como o masculino e o feminino dentro de uma mulher. Então, uma coisa são os papéis, né, do masculino e do feminino. O cuidado e outra é o aspecto sentido. feminino que eu tenho e o masculino que eu tenho e que você tem, e que o feminino vai mais para uma direção. Ele não é igual ao masculino, não é verdade? Essa então, perspectiva não é consensual entre o pensamento feminista. A gente parte do princípio de que essa essência, ela diz de uma ontologia que, para nós, é socialmente construída, essa ontologia. Porque nós temos uma existência, né, Marcelo? Assim, nós temos as nossas crises existenciais, nós temos uma existência. Só que nossa existência, ela independe de você ter um órgão sexual masculino e eu ter um órgão sexual feminino. A nossa existência, ela vai ser pautada, enfim, a partir da forma como a sociedade nos conformou. Assim, eu nasci homem, eu nasci mulher, nós temos crises existenciais a partir dessas existências que tem a ver também com a forma como fomos, enfim, educados e socializados em família, em escola, em trabalho, enfim. A nossa percepção de mundo é muito calcada na forma como nós fomos educados. Quer dizer, numa visão feminista se dissolve não só a questão dos papéis, mas se dissolve o próprio feminino ontológico, o próprio masculino que tem na natureza e dentro dos seres humanos. Eu não estou falando do papel, porque nasceu homem, não estou dizendo que isso é o masculino, porque o homem, né, biologicamente, agora o feminino, que é um princípio de natureza, que dentro do homem, dentro da mulher, isso também é dissolvido, o feminino e o masculino, e se tornam um só, como é que é? Porque é complicado dizer o que é de dentro. O que é de dentro? Pois é, princípios do feminino. Porque tem uma supervalorização desse princípio. Na natureza você vê isso o tempo inteiro, na biologia. Eu estou fazendo uma pergunta, o que é de dentro? É que eu venho da ecologia também, não sou ecologista aí. Aí eu vejo essas, por exemplo, você vê na dimensão do sistema, você vê na natureza essas dimensões. Não significa que a natureza, isso não seja intercambiável, entende? Não significa, mas é que tem princípios. Né? Sim. Quando a gente fala de biológico... É ontológico, né? Quando a gente fala de biológico, é uma coisa. A gente fala de biológico, é um corpo que define quem eu sou no mundo. Define meus papéis no mundo. Essa é uma coisa. O que vem de dentro, para mim, é mais complicado, porque eu não sei dizer o que é que vem de dentro de mim, nem o que vem dentro de você, entende? Aí a gente vai para processos muito subjetivos. Psicológico, toda essa dimensão. Vai para processos, a gente vai se questionar o que é uma essência, o que é ontologia, enfim. Aí já não dá. Aí já é outra coisa. Aí a gente parte para outras possibilidades de análise. Não que elas não tenham a ver com isso que a gente está discutindo, mas esses processos, você diz que vem de dentro, que realmente fica longe da minha compreensão, porque eu não sei também muito qual é essa compreensão. Eu sei mais ou menos porque eu conheço você de outros lugares, mas não a partir da nossa conversa aqui, que tem a ver com coisa da filosofia oriental. Mas aí a gente parte para um outro campo. A gente quer, vamos dizer, ter subsídios para reivindicar politicamente. Isso. E aí eu acho que Deixa eu fazer uma contraposição. Diga. Quando fala nisso, e quando a gente vai discutir algo em relação à questão racial étnica, por exemplo, e vai discutir o racismo, e diz, não, mas biologicamente a raça é só humana, só existe uma raça humana. Sim, mas socialmente o racismo persiste. Que é uma questão fundamental social, então, né? Porque é culturalmente, então a ideia de raça ela é construída culturalmente, né? Totalmente. Porque então, você vai ver na base, não tem. Quem é o italiano, o alemão, o índio, tudo então, misturado. Então se reafirma o conceito para se reafirmar também uma demanda social. Isso. Existe uma única raça? Existe, mas a questão é que as raças foram subdivididas para que se justificassem desigualdades, escravidão, exploração. Então, não é possível lutar contra isso se não utilizar os mesmos conceitos. Isso. Porque aí foge da compreensão também. Então, a gente tenta atingir isso. Se biologicamente mulheres e homens foram diferenciados, essas diferenças acabaram levando a processo de desigualdade, então a gente volta para esses corpos. Nós dizemos nossos corpos nos pertencem, e pertencem no sentido mais amplo possível, que significa trabalhar para nós mesmas, sentirmos prazeres por nós mesmas, significa ter prazer com homem, significa ter prazer com mulher, prazer consigo mesmo, porque a masturbação, até pouco tempo, masturbação feminina,
era uma coisa de outro mundo, não seria possível, ao passo que tem sido extremamente legitimado aos homens, assim como iniciação sexual e outras coisas. Então, realmente, essa luta ainda tem muito pela frente, o que não quer dizer, como eu falei em princípio, que as mulheres ou os homens tinham que se dizer efetivamente feministas, se bem que eu tenho percebido que pessoas que têm, vamos dizer, questionado sua existência, questionado as relações sociais, quando se deparam com o tema do feminismo, desmistificam, acabam assumindo também essa perspectiva, mas aí é uma coisa processual, política, processual. E o tema, eu acho que certamente de direitos humanos, né, de cidadania, que é o nosso foco, o tema da violência é muito importante. Como é que vocês têm visto essa questão? Melhorou nos últimos tempos, que foi diminuindo de alguma forma a violência contra a mulher? Isso continua muito grave? A violência contra a mulher nos seus vários níveis, como é que vocês têm visto isso? Então, Cristina? a violência contra as mulheres, ela saiu do campo do privado para o público, graças às demandas e às lutas das mulheres feministas. O feminismo colocou às ruas que o privado também é público e colocou que quem mama não mata, não humilha, não maltrata. E a gente, isso na década de 60, a gente continua e agora mas está aumentando o número. Né? Popularmente dizem que está aumentando o número. Não, os números estão ficando mais visíveis para a população em geral, os números de violência contra as mulheres. Mesmo com as lutas, com as conquistas de políticas públicas, né, com as conferências internacionais, o Brasil assinando todos os tratados internacionais para erradicar a violência contra as mulheres e outros tipos de violência para erradicar o racismo, a questão. Mas o Brasil ainda tem um número muito grande, muito elevado de violência contra as mulheres, elevadíssimo de violência contra homossexuais. E mesmo depois da Lei Maria da Penha? Mesmo depois da Lei Maria da Penha, a gente continua. Só que agora os números eles estão aparecendo. Estão mais visíveis. Então, no que você vê, você acha que aumentou. Tá? Mas a questão de Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma Secretaria Especial de Política para as Mulheres, tanto no estado de Pernambuco, como em várias outras cidades. Né? Recife foi a primeira. E a gente tem as demandas das mulheres ainda por centros de referências, por casas-abrigo, por centros de apoio, por atendimento mais humanizado nas delegacias especializadas, que aqui em Recife, aqui em Pernambuco temos só 6 delegacias. Mesmo assim, as outras delegacias deveriam ter um atendimento mais qualificado. Continuam com esse modelo ainda de que o homem é o provedor, então se em casa as coisas não dão certo, ele tem o direito de punir a mulher, porque afinal é a mulher dele. Então, a violência, os números são grandes. Aquela pesquisa de Perseu Abramo continua, né, que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência. Então... E tem uma situação bastante difícil também nessa questão que Cristina coloca, é que muitas vezes o homem como provedor e a mulher que é agredida vai denunciar o homem e o provedor vai como? Vai ser preso? Como é que fica? Então, são questões muito difíceis que a gente vai voltar depois do intervalo para conversar sobre esse tema com Sheila e com Cristina, no tema feminismo hoje. Voltamos logo, logo. Esse é o nosso programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, um novo espaço aqui de reflexão nessa área de direitos humanos e questões sociais e deveres da TV Universitária de Pernambuco. Hoje nós estamos conversando sobre o tema Feminismo Hoje. E a professora Cristina falava sobre a violência, né, contra as mulheres. E aí eu me lembrei de uma frase, falava de casal, né, muito ouvida, que é: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que vocês acham dessa frase? Vamos olhar o que tem por trás disso, né? A gente do Teatro das Loucas, a gente disse que não só mete a colher, como mete a justiça, Lei Maria da Penha neles, né? E é para a vizinhança se intrometer, porque a solidariedade é algo que é essencial para que as mulheres possam denunciar e seguirem firme na denúncia. Porque se depender do atendimento nas delegacias, principalmente nas delegacias do interior, mesmo aqui também, na capital, você vai ter um atendimento em que as próprias pessoas que estão lá para acolher, elas afastam, porque
chegam a duvidar da possibilidade daquela mulher ter coragem de continuar. Afinal, não é o provedor? Há um desestímulo, quer dizer, Há um desestímulo, mas também esse problema que a gente colocou no outro bloco, eu acho que é digno de nota. Eu conversava com um juiz outro dia aqui, que é muito interessante a visão dele, que também se sair prendendo, né, as pessoas, isso a própria família fica prejudicada. Então, como é que vai, de alguma forma, você trabalhar uma forma de justiça que não seja simplesmente punir toda a família, né? Veja que é uma situação difícil, não é assim, eu prendo você se você cometeu um ato. Quer dizer, como achar uma forma de ele se comprometer com uma mudança de comportamento ou um outro tipo de que não seja, porque senão as mulheres, muitas não vão denunciar mesmo, porque não tem, né, uma situação real e difícil essa. Não estou defendendo nenhuma coisa ou outra. A violência doméstica ela não só acontece no âmbito das famílias pobres e empobrecidas, né? A violência contra as mulheres, a violência doméstica, ela acontece em todas as classes sociais, todas as cores e sabores desse país. Então, não é algo que é só da classe empobrecida. Quem mais procura a delegacia das mulheres, os centros de referência, são as pessoas empobrecidas porque têm menos condições de pagar o terapeuta, psicólogo, né? Então, vai buscar os aparelhos governamentais. Né? Que quando vai, ser né? preparados para receber. Quando vai, porque também é difícil reconhecer nessa sociedade quando se sofre violência. Eu participei como entrevistadora há muitos anos atrás de uma pesquisa que foi organizada pela Organização Mundial de Saúde, a USP, junto com o SOS Corpo, alguns anos atrás. Então, no questionário, nós perguntávamos se a mulher sofria violência. Muitas diziam que não. Quando essa questão era desmembrada, por exemplo, seu companheiro alguma vez lhe ameaçou, ou disse que você, ou lhe... já disse que você estava feia, enfim, começa algum tipo de questão mais relacionada à perspectiva psicológica. Depois entrava questões mais ligadas à violência física. Alguma vez lhe ameaçou, lhe bateu, lhe empurrou. E as mulheres iam dizendo sim, sim, sim. A mesma mulher que disse não no início. Então, isso faz com que muitas vezes você perceba que a percepção de violência, ela também está comprometida. Né? Justamente porque muitas vezes a mulher acha que merece. E a sociedade diz que ela merece, porque ela fez o feijão ruim, porque ela é negra, porque o cabelo dela não está alisado, porque ela não está bonita como a mulher da televisão. E o homem chega e diz aquilo tudo para ela, ela acredita, porque também é uma construção de uma estima. Então, quando essa mulher está fortalecida o suficiente para procurar organismos governamentais, ela precisa ser bem recebida. Significa o quê? Dar um preparo para que esses aparelhos recebam, de fato, essas mulheres e não cometam violência institucional. E existe uma rede de apoio, assim, que faz esse papel? Assim, Olha, a Lei Maria da Penha prevê essa rede. A Lei Maria da Penha prevê essa rede. Quando ela não acontece, o Ministério Público deve ser acionado. Então, isso significa ter o quê? Significa ter centros de referência, significa ter delegacia, significa ter assistentes sociais disponíveis, psicólogas, juizados, enfim, todo subsídio governamental que possa assessorar essa mulher, inclusive abrigando-a de situações de que a própria vida dela está em risco. Então, essa é uma questão. Outra questão que você estava falando é questionar se esses homens devem ser presos. Vai colocar esses homens... porque se a gente for literalmente aprisionar os homens que cometem violências contra as mulheres, a gente... Não teria lugar. Né? Pois é, aí existe um número enorme de homens que acham que as mulheres são corpos que podem ser violentados. Ainda existe um contingente enorme. Inclusive, essa violência ela não vem apenas fisicamente, ela vem com a risadinha, ela vem com a piadinha, ela vem com a não consideração daquilo que está sendo dito ou informado, a não consideração da voz que está sendo colocada no contexto. Seria a violência simbólica e da linguagem? Esse seria um tipo de violência simbólica. Então, quando a gente vai para questionamento se esse homem deve ser aprisionado ou não, a gente atinge um ponto que deve ser considerado, claro, que é o sistema prisional. Que é Entende? Sim. Então, mas que um problema não seja obnubilador do outro, né? Não seja colocado como algo que seja menor. Porque se esse homem agrediu, ele agrediu. A Lei Maria da Penha veio para substituir a consideração jurídica de que seria um crime de menor potencial ofensivo. Os homens podiam trocar por cestas básicas a violência que cometeu contra as mulheres, que seria o mesmo tipo de
de troca como numa briga de trânsito, né? É nesse sentido que diz que as mulheres são seres humanos e que um crime contra a mulher é crime contra a humanidade. É nesse sentido. É nesse sentido. Então, a gente não pode tirar um problema a partir de outro, sabe, Marcelo? A gente tem que questionar, sim, o sistema prisional, mas a gente tem que questionar essa violência e a impunidade. Eu acho que Inclusive, o sistema prisional, em relação às mulheres, é mais cruel ainda. Ainda é mais cruel, porque você tem mulheres presas, e a gente chegou a fazer visita, a gente do Fórum de Mulheres, junto com as trabalhadoras rurais. A gente descobrimos numa das pesquisas, uma das procuras de serviços, as jovens encontraram uma cadeia em Verdejante, lá no sertão, no finalzinho, e a gente foi visitar a cadeia feminina. E a gente chega lá e encontra mulheres que estavam lá presas porque roubaram uma lata de leite. Tinha 2 casos, se não me falha a memória. E que estavam presas há mais de ano, que não tinha, o processo não ia adiante, porque faltava o lado estatal, essa violência estatal que não, né, que não deixa, as falhas do Estado, elas fazem com que mulheres fiquem mais tempo presas. Os homens dessas mulheres, quando elas estão presas, eles não vão visitar, provavelmente eles arranjam outras mulheres, e os presos e as presas, as detentas e os detentos, os homens e as mulheres, são considerados como iguais. Então, o que um recebe, o outro recebe. Esquece que as mulheres engravidam, que as mulheres menstruam, né? Que elas precisam fazer os preventivos. Então, é como se um desrespeito total. Então, você veja que ser mulher, você entra para a questão do sistema presidiário, do sistema carcerário brasileiro, e é terrível. Só queria colocar Diga, mais um ponto. O quanto esse questionamento é perigoso quando a gente diz que a gente vai sair prendendo. Como professora de Sociologia Jurídica, eu trabalhando com a minha turma, a gente viu um caso de uma menina de 9 anos que foi estuprada pelo padrasto e no julgamento o juiz dizia que não ia prender aquele homem porque era melhor que aquele homem se assumisse quanto um pai de família, né? Ele era um pai de família, então o pai de família era melhor solto, trabalhando pela família, porque a menina não foi só estuprada, ela estava grávida do padrasto, do que preso. Como é que você pode assimilar esse agressor como um pai de família? Porque ele engravidou uma menina, uma criança de 9 anos. Então, vamos dizer, esse é um caso mais radical desse tipo de argumento que pode ser colocado. Nós vamos prender? Sim, vai prender sim. Se esse sistema prisional está falido, ele precisa ser repensado. Mas um agressor é um agressor, ele precisa ser punido. E a uma boa forma de repensar o que está acontecendo já no Brasil mesmo, são as práticas restaurativas, por exemplo. Funciona muito bem em Porto Alegre, você tem várias formas alternativas à própria prisão, de responsabilizar o agressor, fazer círculos restaurativos, de diálogo, onde ele é responsabilizado, né? Porque no nosso sistema ele não responsabiliza o agressor e esquece a vítima. Então são duas coisas fundamentais, né? Pois então, isso vitimiza duplamente. Vitimiza duplamente. Porque quando você não pune, enquanto Estado, quando o Estado não pune, ele vitimiza a vítima. Mais uma vez. Qual é o caminho melhor, assim, para quem sofreu uma agressão, alguma coisa desse nível que a gente está falando, assim, bastante pesado, assim, de procurar os seus direitos no caso de uma mulher? Quais são os melhores caminhos? Tem algumas vias de entrada, né? Tem o Liga 180, né? Que é o nacional. Que é o nacional. Agora vai depender, tem algumas vias de entrada. Se uma mulher foi fisicamente violentada e foi ao hospital, o hospital tem que estar preparado para receber essa mulher. Fazer a notificação. Fazer a notificação, ela vai para uma delegacia para gerar boletim de ocorrência, ela vai ter que ter a profilaxia, por exemplo, se ela foi vítima de estupro, por exemplo, de violência sexual, ela vai ter que ser medicada contra gravidez, contra a pílula seguinte, DSTs e assim por diante. Então, tem algumas vias de entrada. E formas de organização na comunidade mesmo. Por exemplo, eu ouvi falar uma coisa muito interessante numa comunidade que ocorreu aqui em Recife, que é o apitaço. As mulheres uma mulher que estava sofrendo de violência, ela apitava, aí a outra apitava e começava todo mundo a apitar. Tem uma comunidade aqui em Recife, alguns anos atrás, com mais força, né? Inclusive, surgiu
num país da América Latina, se não me falha a memória, era Peru, e que, assim, as loucas de Pedra de Leste, colocamos no teatro, O né? Epitácio. Colocamos no teatro a história do bairro, que a gente colocava o bairro, e numa das oportunidades que a gente trabalhou com essa comunidade, com essa organização na comunidade, e a gente fez essa cena, e essa cena inspirou essas meninas para elas fazerem isso, realizarem vários momentos de apitaço. Né? O que significa solidariedade, É né? solidariedade, o que eu digo. É a união do... É não aceitar que alguém esteja sendo vítima de violência. É como você eu morava em Boa Viagem, eu estava na minha janela e tinha um casal embaixo e o rapaz estava sendo bastante agressivo com ela. Eu cheguei na minha janela, mostrei que eu estava vendo, peguei o telefone e dei e apitei. Ele, ó. Então, isso é você colocar... Parou. Nós das loucas, várias vezes estamos na Kombi, na nossa Kombi, né? Depois do espetáculo, alguma coisa a gente vai, se a gente perceber algo estranho num casal, ou a gente para, está precisando de ajuda, colega? Solidariedade é algo que a gente precisa estimular mais. A gente teve a oportunidade, enquanto Loucas em Movimento, de fazer oficinas de amigas. Como? E amiga, a gente faz oficinas, era simbólico, era a gente trabalhar a solidariedade para que essas comunidades, nesses bairros, e também na classe média e alta, que sejamos um pouco mais solidários, porque a gente sabe o que acontece. E a gente diz também assim, olha, para denunciar é preciso coragem. Para ter coragem é preciso apoio e serviços especializados. Porque senão fica só, não, ela voltou de novo. Então, é complexo. Eu acho que uma coisa, não julgar, porque a gente tem uma mania de julgar e de condenar as mulheres, e essas mulheres voltam para o ostracismo, porque continuam sozinhas. É uma carga pesada simbólica, né? Tu vê essa Nossa. expressão, mulher gosta ou tem que apanhar, né? Terrível uma isso, carga terrível. muito pesada historicamente, né? Pesadíssimo. E aí uma justificação, né? É como a ideia, Simbólico. a gente foi educada, né? E muitas de nós educamos também, não tem que dizer, a resolver os conflitos através da violência. Através de atos violentos. Então, o menino, né, os carros batem, brigam entre si, puxa o cabelo da menina. A menina vê, a mãe bate nos filhos, o marido bate na esposa. Quer dizer, o que é isso? Resolver conflitos. Elielto Safiotti chamava isso de síndrome do pequeno poder. Síndrome do pequeno poder. Quando o homem age de forma violenta, seja psicologicamente, fisicamente, em relação à mulher, a mulher faz isso com as crianças fazem isso com os cachorros. Reverberando, assim. E isso tem a ver com a síndrome do pequeno poder. Agora, Ele recebe grito do patrão, chega em casa, desconta na mulher. desconta na Não, mulher e a mulher chuta o cachorro. A raiva que ele conteve lá, ele não sai distribuindo no bar onde ele bebe com os amigos, não. Ele chega, direciona bem direitinho. No mais forte ele não ataca, né? Os mais Onde é mais vulneráveis. forte ele não bate, agora mais fraco ele aí estoura, né? Tanto é, Marcelo, que muitos desses agressores não são vistos como agressores pela sociedade. É um homem de bem. Fulano é um homem de bem, porque ele sai todo dia para trabalhar, Bom esposo. né? Ele coloca comida dentro de casa, ele é o provedor, ou seja, ele cumpre com a função social que lhe foi atribuída. Só que junto com essa função social que foi atribuída, vem uma série de outras coisas que ele acha que tem direito também, como essa de ser agressor, de ser agressivo, de omitir. E a mulher assimila isso mesmo, está falando de cultura. Então, se a mulher e o homem é socializado nessa cultura, tanto um quanto o outro pode mudar o seu comportamento. Agora me diga uma coisa, Sheila e Cristina, o que vocês acham dessas manifestações que andaram ocorrendo pelo mundo? Na Rússia, na Europa, né? Tem aquele movimento femme, né? Femme, de mulher, né? Em francês, aí feminismo, né? Que saíam nuas nos lugares públicos e chamando atenção e fazendo uma festa toda, né? O que vocês acham desse tipo de movimento? Seria uma atividade importante para fazer aqui no Brasil também? É uma festa, né? Como É uma você festa. falou. É uma festa do corpo, dos corpos que são Livres. limitados socialmente o tempo inteiro, que precisam estar cruzados, né? Que precisam estar comportados, que precisam estar cobertos, para que isso, de alguma forma,
acabe afastando qualquer tipo de olhar violento, de qualquer ato violento, e que, na verdade, não afasta. Né? Quando a mulher, e essa é a questão da exposição desse corpo, de dizer assim, eu também sinto calor, colocando os seios para fora, para dizer que os homens, quando estão com calor e colocam o seu peito para fora e estão sem roupa, e nem por isso sofrem violência, isso significa dizer que as mulheres têm corpos que também sentem calor. E que, uma vez que são expostos, também devem ser respeitados, assim como são os homens. A sexualização desse corpo, que advém dessa leitura de que ele está ali para ser utilizado, para ser explorado, para ser objeto de uso, essa é a perspectiva que tem que ser modificada. Porque a causa da violência não é o corpo da mulher. A causa da violência é quem comete a violência. É a mente do agressor. O agressor que precisa perceber que esse corpo que está ali, de uma moça que está de short, de mini saia, de mini blusa ou nua, ela não está disponível. Uma louca, né, uma maluca, considerada maluca, que fugiu do hospício, que está pelada, ela não tem que ser vítima de violência. Quer dizer, isso está muito dentro, né, de quem olha. Isso é muito interessante, né, porque isso é muito psicologia, filosofia, muito depende do olhar construído pela pessoa. Quer dizer, culturalmente ele foi acostumado a olhar e já ir naquela direção com certa atitude, né? E aí acaba se reproduzindo. Pois né? Você veja, hoje em dia você vai para uma loja de criança, você vê sutiãs com enchimento. Veja, tem duas questões aí. Quando eu vi a primeira vez, eu estava com uma pessoa, eu disse que é absurdo, 9 anos com um sutiã de enchimento. Primeiro, para que haja uma mulherização dessa menina, dessa criança, né? Haja um desenvolvimento precoce. É adultocentrismo. É o adultocentrismo, né? A perspectiva do adulto. Já vê a menina, é a novinha, né? A novinha que é vista ali como objeto de desejo, é o fetiche masculino. Mas não só isso, eu estava com uma pessoa, quando eu disse isso, ela fez, Sheila, mas é interessante, porque quando as meninas estão crescendo os peitos, fica todo mundo olhando. Né? Passa pelos homens e eu acho que a maior parte das mulheres passaram por algum tipo de experiência ruim quando o seu corpo estava sendo modificado. Mas por que isso? Por que os homens acham que têm direito de dizer, né, qualquer coisa sobre o corpo? E não é só de criança, porque a gente está falando aqui de criança para adolescência, que é uma fase diferente, é difícil para meninos e para meninas, enfim, que ninguém tem o direito de ficar falando sobre esse corpo. Nesse nosso último minuto, Sheila e Cristina, importância, em breves palavras, do feminismo hoje, que é o nosso tema. Eu acho que nesse bate-papo que a gente teve agora, a gente vê quanto é atual, né, a luta feminista. Né? Porque a gente está falando do ser, o ser presentificado, o ser vivo, o nosso corpo, primeira casa, nosso território, que ainda nos coloca como as culpadas de uma violência, de um estupro. Vestiu mini saia, você viu no Canadá, que gerou a Marcha das Vadias, né? O policial colocar e dizer assim, não, mas se nós mulheres não nos vestíssemos desse jeito, não seríamos estupradas. E, veja como é atual. Sheila? Olha, eu acho que o feminismo ele serve para repensar, sabe? Mesmo que, em princípio, seja por meio dessa mistificação, esse choque, mas está sendo repensado. E as pessoas estão repensando, de fato. Então, se é para desmistificar, que venha com tudo, com violência, com o corpo, né, contra a violência, contra o racismo, contra o capitalismo, contra todas as formas de exploração. Ok. Então, muito bom o nosso programa hoje. Agradecemos muito a Sheila Bezerra e a Cristina Nascimento, né, do Loucas e Pedra Lilás, por discutir conosco o tema feminismo hoje. Obrigado e até a próxima. Obrigada, fortes e reverentes. Obrigada. Obrigada, Marcelo, pelo convite.